E na questão tributária, o governo está gerando uma polêmica daquelas entre as empresas que escolhem o lucro presumido na hora de prestar contas com a Receita Federal. Isso acontece depois que a própria Receita elevou a tributação para as empresas que optam pelo lucro presumido. Assunto para ele, Fábio Graner, analista-chefe do J em Brasília. Graner, que história é essa? E tem jabuti nessa história? Boa noite. Para variar, tem jabuti, né, Naka? Boa noite para você, boa noite a todos aqui do CNN Money. O governo, na última sexta-feira, mandou um projeto de lei para rever os gastos tributários, as renúncias fiscais. Toda hora se fala nisso, né, da direita à esquerda, ao centro, economistas dos vários matizes, todo mundo fala de rever o gasto tributário. O governo foi lá, mandou uma proposta de revisão, de redução linear de 10% nessas renúncias fiscais, mas nesse projeto tem esse jabuti, que é o governo aumentando em 10% a taxação do imposto de renda das empresas que estão nessa sistemática do lucro presumido. O que é o regime de lucro presumido? É uma alternativa para as empresas terem um sistema mais simplificado para fazer o cálculo e o recolhimento do imposto de renda. Chama lucro presumido por quê? Porque você presume que a taxa de lucro da empresa é um percentual do faturamento, varia conforme o setor, mas para exemplificar, setor de serviços, por exemplo, as empresas que estão no lucro presumido, elas arbitram uma taxa de lucro de 32%, e sobre esses 32% do faturamento anual se aplica a alíquota do imposto de renda pessoa jurídica e da CSLL. O que o governo fez? Ao aumentar em 10% essa presunção, ela eleva esse percentual de 32% para 35,5% e, por definição, vai pagar mais imposto porque vai incidir o imposto de renda sobre uma base de cálculo maior. Isso, óbvio, se o projeto de lei for aprovado. Agora, isso não estava combinado, né? Hoje mesmo eu estava falando com um parlamentar importante, uma liderança política importante, que falou, olha, isso já está dando confusão, já foi assim que a gente soube essa história, isso não estava combinado, advogados tributaristas com quem a gente conversou ontem, quando estávamos falando dessa matéria, ninguém percebeu isso lá no texto, né? A gente descobriu lá no Jota e trouxe, jogou luz sobre isso. Tributaristas mesmo que não tinham visto falaram, não, isso aqui realmente assim, isso é uma mudança muito significativa, deveria ser feito no âmbito de uma reforma da tributação da renda, que aliás o governo tem um projeto lá sobre isso e não atacou essa questão. Há economistas ligados ao governo que defendem isso, acham que esse regime do lucro presumido tem sido usado de certa forma como uma forma de pagar menos imposto. Mas não é uma certeza, porque às vezes o cara arbitrou ali, fez o cálculo do lucro presumido, mas no final das contas o lucro efetivo dele foi menor do que a base de cálculo que ele estimou para calcular o imposto. Mas isso é outra história, isso é outra discussão, né? É uma escolha que a pessoa faz ali pelo regime e tal. Então tem uma discussão de que o regime de lucro presumido estaria favorecendo demais as empresas, tal, mas isso não foi feito de forma aberta, nem pelo governo. Você pega a exposição de motivos do projeto de lei que o governo enviou, não menciona isso. Está lá no passando, jogado, perdido lá no meio do caminho. Então, assim, é o tipo de coisa que você faz que de largada já coloca dificuldades adicionais a um tema que, tudo bem, pode ser discutido. É necessário aumentar a tributação dessas empresas, do lucro presumido? Ok, mas faça-se isso de forma aberta, né? Eu procurei o Ministério da Fazenda ontem, eles não responderam. Hoje eles responderam apenas dizendo o seguinte, descrevendo a medida e dizendo que ela se aplica para as empresas do lucro presumido com faturamento acima de 1.200.000, que basicamente eles alinham com aquela reforma da renda que eles mandaram no outro projeto de lei. Então, assim, vai gerar muita discussão, muita polêmica, como é um projeto de lei ainda não está valendo, né, mas é parte da conta e provavelmente eles também não divulgaram qual é o impacto até o momento, mas provavelmente boa parte daqueles quase 20 bilhões, 19,8 bilhões que o projeto de revisão de gastos tributários traz de receita para 2026, boa parte deve vir daí e eles não estão abrindo isso para uma discussão mais ampla pela sociedade. Naka, volto com você. Nossa, Graner, assim, é realmente que parabéns por vocês terem observado isso no texto,
porque é um jabuti daqueles, né, e que dessa vez é colocado integralmente pelo executivo, né? Então, assim, não tem como apontar o dedo, porque lá no Congresso, não sei o que, as emendas. Não, foi no próprio texto original que saiu do executivo. E aí tem uma característica que me soa até uma maldade, que você eleva a régua antes desta grande mudança no imposto de renda, de modo a, de largada, você já bota a alíquota superior aos 10% lá, é uma outra discussão, né? Mas você já eleva aquele número para ganhar fôlego nessa corrida. E como o Grener estava dizendo, né? É um regime tributário criado, é um lucro presumido, né? E tem uma faixa de renda, não são todas as empresas, são as empresas que estão ali de médio porte, crescendo. Isso. E que usam desta facilidade para tentar ganhar musculatura e crescer, né, para prosperar. Grener, bom, os próximos passos a partir daí... Sim. Tem um detalhe sobre isso, né? Você mencionou, é um regime que é simplificado e tem a discussão, está muito favorecido, mas assim, para você ter uma ideia, o lucro presumido não está no demonstrativo de gastos tributários, aquela conta de renúncias fiscais de mais de 500 bilhões, que todo mundo fala também, o governo toda hora fala. O lucro presumido não está elencado lá, então não tinha nada a ver com a história. Aqui, mais uma vez, né? Não estamos dizendo que está certo ou errado, né? A discussão não é essa, mas que foi colocado ali como um jabuti. Aliás, nesse projeto tem outro jabuti também, que é das bets, lá, colocando responsabilidade solidária para bancos, televisões que, enfim, trabalham com empresa irregular e tal. Tem mais de um jabuti nesse projeto de lei do gasto tributário, mas esse é uma discussão importante, porque se não está no elencado, diferentemente do Simples, por exemplo, que é o das micro e pequenas empresas, que está colocado sim como uma renúncia fiscal. Esse caso do lucro presumido não está. É um aumento de carga tributária pura e simples que não foi explicitado pelo governo, mas está lá no texto e vai gerar discussão, vai gerar muito debate, certamente, no Congresso. Sempre é tempo de procriação dos jabutis nesta Brasília maluca de Fábio Grener. Fábio Grener, analista-chefe do Jota, obrigado pela conversa, parabéns por este achado neste texto, Grener. Um abraço, boa noite. Obrigado, Naka. Boa noite a todos.